Bem-vindos ao Jornal da CUT. Hoje é 31 de julho de 2015, sexta-feira. No ar, Jornal da CUT. Eu sou o André Acarini. Eu sou Carolina Cassola. Destaques de hoje do Jornal da CUT: Dialoga Brasil, entrevista com filho de Jango, repúdia a taxa alta da Selic e o pontapé inicial da campanha salarial dos bancários em 2015. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Entrevista: João Vicente Goulart analisa as semelhanças entre os dias que antecederam o golpe de 1964 e os dias de hoje. O governo quer ouvir propostas da sociedade. Para isso, lança a plataforma interativa. Saiba como funciona já já. Bancários estão reunidos em São Paulo definindo os rumos da campanha salarial 2015. 14,25%. É demais. CUT repudia aumento da taxa de juros. E o clima na sua região? Vamos conferir como fica sexta-feira? Mariana Sasaki, da Somar Meteorologia, tem as informações. Previsão do tempo. O mês de julho vai se despedindo com um tempo seco ainda em grande parte do país. Somente no Rio Grande do Sul, na fronteira do estado com o Uruguai, é que temos um pouco de instabilidade devido a uma frente fria que tenta, mas que ainda assim é impedida por essa intensa massa de ar mais seco. Então, grande parte do sul, sudeste e centro-oeste tem, nessa sexta-feira, tempo aberto, logo cedo com temperaturas amenas. Temos formação de nevoeiro no leste do Paraná e no leste do sudeste, mas ao longo da tarde também a temperatura vai subindo. No norte da região norte e na faixa leste nordestina, áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de chuva, que pode ser até com forte intensidade. Lembrando que esse ar mais seco continua cobrindo grande parte do país e, pelo menos até os primeiros 10 dias do mês de agosto, pouca coisa muda no cenário nacional, ou seja, continuamos com o tempo aberto, tardes quentes e baixos índices de umidade relativa do ar. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes, da Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o site tempoagora.com.br. Notícias. No início dessa semana foi lançada uma plataforma pelo governo federal chamada Dialoga Brasil e já está aberta aos usuários. De acordo com as informações divulgadas pelo Palácio do Planalto, o projeto pretende acolher propostas para 80 programas vinculados a 14 temas governamentais. Os primeiros 4 temas abertos são educação, saúde, segurança pública e redução da pobreza. Para estes temas, há 20 programas vinculados expostos à intervenção dos internautas. Dentre os programas estão o Mais Médicos, o Mais Especialidades, Farmácia Popular, SAMU, Bolsa Família, dentre outros. O tema Educação traz informações sobre educação básica, ensino superior, ensino técnico e valorização de professores. Mas o ouvinte deve estar querendo saber como funciona, André. Carolina, de acordo com o informativo, a gente percebe que a ferramenta, a plataforma, na verdade, funciona como a rede social Facebook. O cidadão entra no site www.dialoga.gov.br, faz o seu cadastro da mesma maneira que faz um perfil no Facebook. Faz o login e já pode começar a participar. No site existem links para os temas que a gente citou agora há pouco e o botão Participe. O internauta pode enviar a sua proposta relacionada ao tema. Essa proposta pode ser apoiada por outros cidadãos. Quem faz a proposta pode apoiar outras já enviadas. Para ficar mais fácil da gente entender, isso funciona como você postar algo no Facebook e alguém curtir o seu post. No caso aqui, é curtir a proposta que você mandou. E quem manda a proposta também pode curtir propostas de outras pessoas que enviaram, caso gostem ou concordem. E na plataforma, nesse site, também serão feitos bate-papos interativos. No dia 27, José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, fez a conversa online com cidadãos. No dia 6, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, vai conversar sobre o tema. Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social, falará sobre a redução da pobreza no dia 13. No dia 20, é a vez de Renato Giannini, da Educação. Na semana seguinte, serão expostos mais 4 temas: cultura, esporte, meio ambiente e cidades. Na sequência entram no ar desenvolvimento produtivo, agricultura, infraestrutura, gestão pública, igualdade e trabalho, emprego e renda. Não há limite para a quantidade de propostas. O limite que há é de 200 caracteres para cada proposta. As pessoas poderão usar as redes sociais para divulgar suas ideias e a plataforma vai acolher as manifestações de apoio para as sugestões apresentadas. No final dessa etapa, em 31 de outubro, o site terá posto à apreciação pública 80 programas situados em 14 temas. Em cada um dos 80 programas vão ser destacadas as 3 propostas com maior adesão dentro da plataforma.
que, por sua vez, vão ser apresentadas para as respectivas áreas governamentais para que sejam encaminhadas respostas a cada uma delas. A presidenta Dilma Rousseff já começou a fazer vídeos também para a página no Facebook, como uma forma de melhorar a comunicação do governo. Informa CUT. Aumento da taxa Selic. A CUT publicou nota no portal www.cut.org.br criticando a decisão do Comitê de Política Monetária. Para a CUT, mais uma vez o Banco Central erra no diagnóstico da conjuntura econômica e, em vez de baixar a taxa de juros, aumenta para 14,25%. O maior patamar desde agosto de 2006. A CUT entende que, em um cenário como o atual de recessão econômica e aumento de desemprego, mais um aumento na taxa de juros é completamente ineficaz no combate à inflação, principal argumento do governo para manter essa política suicida. Pior que isso, contribui para acelerar o desaquecimento da atividade econômica, uma vez que encarece o crédito, desestimula a criação de emprego e renda e, consequentemente, paralisa o mercado interno. O resultado desse diagnóstico errado é o aprofundamento da recessão econômica, milhares de pessoas desempregadas, a redução da arrecadação do governo e, por outro lado, mais concentração de renda nas mãos de banqueiros e especuladores financeiros. Para a Central Única dos Trabalhadores, a inflação corrói o poder de compra da classe trabalhadora, desestimula o investimento privado e agrava a recessão. Todo país que enfrenta a crise econômica reduz a taxa básica de juros para incentivar a produção, o consumo e reativar a economia, como nos Estados Unidos, por exemplo, cuja taxa atual é de 0,25%. Isso mesmo, 0,25%. Por isso, a CUT defende uma nova política econômica que ataque de fato as causas da inflação e tenha como objetivo principal o crescimento econômico e a geração de empregos e a distribuição de renda. Giro sindical. Bancários de todo o Brasil se reúnem nesta sexta e sábado na 17ª Conferência Nacional dos Bancários, que visa definir a estratégia e a pauta de reivindicações da campanha nacional 2015 da categoria. O encontro ocorre em São Paulo. Roberto von der Osten, presidente da Contraficut, entidade que representa os trabalhadores do ramo, destaca que a campanha nacional é discutida ampla e democraticamente e consolida o processo das reivindicações. Gilvândia Moreira, vice-presidenta da Contraficut e presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, afirma que as discussões da conferência fortalecem a campanha dos bancários nas ruas. Ela destaca que nessa campanha, na campanha de 2015, uma das principais preocupações dos trabalhadores é com a manutenção do emprego. Repórter CUT. Repórter CUT. E o Jornal da CUT de hoje dá sequência às entrevistas feitas com personalidades sobre a tentativa de golpe em curso no país com a intenção do impeachment de Dilma Rousseff e a investida de setores conservadores contra a classe trabalhadora, retirando direitos, bem como a postura da mídia em exacerbar a crise e provocar a imagem do caos no país. Nós vamos ouvir hoje o filho do ex-presidente João Goulart. João Vicente Goulart preside o instituto que leva o nome do seu pai. Jango ficou conhecido como o presidente que propôs reformas estruturais e aprovou direitos trabalhistas, como o 13º salário, e direitos eleitorais, como o voto para analfabetos. Tais reformas agradaram grande parte da população, mas não agradou a elite, que teria menos lucro com os benefícios dados aos trabalhadores. O resto da história todo brasileiro já sabe. Militares assumiram o poder com um golpe em 31 de março de 1964, fechando o Congresso, extinguindo partidos políticos, entidades sociais, sindicatos e mergulhando o Brasil em um período obscuro que muitos, aqueles que lutaram pela liberdade, só não esquecem porque a luta pela democracia é constante. A julgar pelas tentativas de desequilibrar o poder no país atualmente, a luta deve se intensificar. E justamente foi esse o tom da conversa com o João Vicente Goulart. O filho de Jango traça semelhanças entre os dias atuais e o período que antecedeu o golpe em 1964. Uma delas é o financiamento empresarial de campanha. Não é necessário ter mestrado em ciências políticas ou sociais para concluir. Aquele que financia um deputado vai cobrar os seus interesses do parlamentar quando eleito. O mesmo vale para senadores, aliás, vale para todos os cargos políticos. Hoje nós estamos vendo aí jogadas políticas que nos lembram muito de 1964. Hoje esse Congresso eleito, ele está altamente comprometido com esses dinheiros que eles foram financiados. É por isso que eles não têm nenhuma responsabilidade e nem sequer têm obrigação. Então se criam aí as bancadas de interesses empresariais. Se criam segmentações de bancadas que fazem política por interesse daqueles que os financiaram. Isso nós temos aí uma semelhança muito grande
à eleição de 1962. Vale lembrar em números o mercado das eleições. Uma campanha para deputado custa R$2 milhões. Para senador, não sai por menos de R$5 milhões. João Vicente, o filho, analisa 64 como um golpe financiado pela Agência de Inteligência Americana, a CIA. Essa passagem da história foi inclusive confirmada pelo ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, que esteve aqui no país em 2002 para lançar um livro sobre o período de 1964. Ao programa Roda Viva da TV Cultura, ele afirmou que usou a CIA com dinheiro americano para depor o presidente João Goulart. Outro fator à época foi o papel da mídia, que classificou Jango como comunista, supostamente apenas pelo fato de que Jango esteve na China e, na época, amigo da China, era taxado de comunista. João Vicente Goulart considera a analogia entre as épocas para a classificação de risco de golpe contra o governo nos dias atuais. Some-se a isso as marchas conservadoras, tais como a Marcha da Família com Deus nos anos 60, e a semelhança aumenta. E quando se fala sobre conservadorismo de setores da sociedade, não é possível deixar de lado a figura mais perigosa da política segundo os movimentos sociais. Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Nós temos aí na presidência da Câmara um indivíduo que se assemelha muito pela sua prepotência. Recentemente nós vimos aí que não cabe um presidente, não é, de um poder como o poder, como a Câmara Federal, dizer que rompe com o governo e se coloca contra a Constituição, que na verdade foi o que ele disse. Depois quis dar uma voltinha para trás. Em 1964, quando o Congresso, que foi financiado pela CIA, Lincoln Gordon, em 2002, quando esteve aqui no Brasil lançando as suas memórias, falou claramente que usou $5 milhões para financiar as eleições e financiar um Congresso contra o presidente João Goulart, que já era presidente, e propunha na época uma série de reformas que atingiriam os privilégios das elites, que é o que está acontecendo hoje. Essas elites não aguentam mais perder outra eleição. E estão se articulando. É uma consequência da falta de uma reforma política, assim como o Jango queria na época. E João Vicente Goulart vê um caminho: criar uma grande frente nacional com os partidos de esquerda, sindicatos, movimentos sociais e populares para lutar por alguns pontos comuns, não ao retrocesso, não ao ajuste fiscal e para exigir mais direito para os trabalhadores e mais conquistas sociais. Eu tenho certeza absoluta que hoje um golpe não viria por mão dos militares. Eles já tiveram a sua experiência. O golpe pode ser tentado aí por via congressual ou via Poder Judiciário. Agora, nós temos que estar preparados para isso. Eu acho que são 200 milhões de brasileiros que podem, né, dizer não ao golpe, sim à democracia. Eu acho que, nessa altura, é muito intrépido um títere desses como Eduardo Cunha querer promover um golpe sob a sua liderança. Ele não tem liderança para fazer isso. E não existe líder da direita capaz de colocar a democracia embaixo do braço. Jornal da CUT. E o Jornal da CUT fica por aqui. Mais informações sobre o mundo do trabalho, acompanhe nosso site www.cut.org.br. Acesse também redebrasilatual.com.br e tvt.org.br. O Jornal da CUT é produzido e editado pela Secretaria de Comunicação da CUT Nacional. Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web. Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Bom fim de semana, relaxe, divirta-se. Na segunda-feira a gente está de volta. Até lá. O estado do Mato Grosso do Sul ganha novo incentivo para impulsionar o seu desenvolvimento. Esse é o objetivo com um termo de contratação de 95 projetos assinado nesta quinta-feira pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e pelo governo estadual. Ao todo vão ser investidos R$7 milhões do Ministério e R$3,5 milhões de contrapartida do estado. Os recursos têm como foco apoiar a pesquisa e a inovação em empresas de pequeno e médio porte. Os investimentos foram anunciados durante a primeira reunião de criação do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. O ministro do MCTI classificou a iniciativa do Fórum como ousada e inovadora. Aldo Rebelo garantiu o apoio do Ministério no esforço para incentivar ainda mais o crescimento recente da região. Há também já uma área destinada para um parque tecnológico internacional
em Ponta Porã, que também é uma ideia muito interessante. Receberá do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação o apoio necessário para afirmar as suas vocações já existentes e abrir horizontes para vocações novas. De 2003 a 2014, o MCTI investiu no estado 233 milhões de reais. Os valores foram destinados para bolsas de estudo e pesquisa, fomento e transferência de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Agência Rádio Web, com informações do Mato Grosso do Sul, Denise Coelho. 90% da população brasileira tem medo de envelhecer. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Instituto Qualibest. As complicações de saúde aparecem no topo das maiores preocupações dos brasileiros. 77% dos entrevistados temem não ter saúde na velhice. Já as limitações físicas são um receio de 72% deles. Segundo o estudo, problemas de memória, solidão e preocupações financeiras são outros receios. Os percentuais mais altos aparecem nos grupos mais jovens, entre 18 e 35 anos. E foi aos 35 que o economista José Eustáquio Moreira de Carvalho percebeu que precisava se cuidar. Eu levei um susto porque minha condição física diminuiu muito assim, de um ano para outro, e aí eu desconfiei que podia ser o cigarro, e aí eu parei de fumar e comecei o programa de caminhada, bicicleta, academia. Hoje, aos 68, José Eustáquio frequenta estúdio de pilates e caminha 3 vezes por semana, cuida da alimentação, além de visitar periodicamente o médico. Mas diferente do economista que começou cedo, os cuidados com a saúde passam a ser adotados de forma mais intensa só após os 51 anos de idade. De acordo com o levantamento, 58% dos entrevistados acima dessa faixa declararam ter uma alimentação saudável e 41% praticam atividades físicas. Já entre a população de 18 e 25 anos, 39% tem alimentação saudável e 31% faz algum tipo de atividade física. Ao todo, a pesquisa ouviu 989 pessoas. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Em reunião com os governadores nesta quinta-feira em Brasília, a presidente Dilma Rousseff voltou a afirmar que acredita na retomada da economia brasileira. Segundo ela, a redução da inflação é o primeiro passo para que isso ocorra. No encontro, a presidente defendeu as medidas adotadas até o momento para o controle de gastos e pediu ajuda aos governadores contra algumas propostas em tramitação no Congresso, que, segundo ela, pode afetar tanto o governo federal quanto os estados. A presidente garantiu que as dificuldades que o país enfrenta são passageiras. Estamos vivendo um período de transição. Um período de transição para um novo ciclo de expansão que vai ser puxado pelo investimento e pelo aumento da produtividade. E com isso, ele vai dar base para o crescimento do emprego, da renda e para a manutenção da nossa política de distribuição de renda. Alguns governadores, como o de Rondônia, Confúcio Moura, confirmou o apoio à presidente. Agora nós resolvemos ser proativos, inclusive nas assembleias legislativas dos estados, para que tudo aquilo que viesse a gerar despesas e aumentar o custo do Brasil, a gente fosse criado esse consenso, esse senso de responsabilidade nas assembleias também, que não fosse votado. Cada região foi representada por um governador. Eles levaram à presidente algumas questões a serem discutidas, como, por exemplo, mais investimentos para prevenir empregos e a reforma do ICMS. Na reunião, o governo ainda propôs um pacto nacional com os estados para reduzir o número de homicídios no país, além de 2 programas, um voltado para a área da educação e o outro para a saúde. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Um bebê morreu e 3 pessoas ficaram gravemente feridas durante um incêndio na madrugada desta sexta-feira na vila de Duma, na Cisjordânia. Segundo a polícia local, 4 pessoas atearam fogo na residência deles e fugiram. A suspeita das autoridades é que esse tenha sido um ato terrorista provocado por extremistas israelenses. Antes de escapar, eles também picharam mensagens em um muro
como Vingança e Viva o Messias. Os feridos, que são o pai, a mãe e o irmão de 4 anos do bebê, foram levados para um hospital da região. Outra residência foi atacada na mesma madrugada no local. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou o ataque de represível. Agência Rádio Web, com informações de Israel, de Brasília, Sueli Frota. Os destroços de uma aeronave encontrados em Madagascar podem ser do voo MH370 da Malaysia Airlines. O avião desapareceu em março de 2014 e até agora não foi encontrado. De acordo com autoridades australianas que conduzem a investigação, a ilha Reunião, onde foi encontrado um pedaço da aeronave, estava na rota do MH370. Investigadores vão até o local analisar o material encontrado. O maior mistério da aviação pode estar começando a ser desvendado. A aeronave desapareceu com 253 pessoas a bordo. Agência Rádio Web, com informações de Madagascar, Ricardo Rodrigues. O presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, e outros 4 integrantes da alta cúpula da construtora se tornaram réus no processo da Lava Jato. A denúncia contra o grupo e mais 8 pessoas foi aceita pelo juiz Sérgio Moro nesta terça-feira. Também foram indiciados por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa o doleiro Alberto Youssef, o lobista Fernando Soares e os ex-dirigentes da Petrobras Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco e Renato Duque. A denúncia do Ministério Público Federal indica o desvio de 243 milhões de reais pela Andrade Gutierrez entre 2007 e 2010. A empresa teria fraudado pelo menos 10 licitações, cometendo 106 atos de corrupção ativa e 62 de lavagem de dinheiro. Agência Rádio Web, com informações de Curitiba, Christian Feula. O Talibã confirmou a morte do líder do grupo, Mullah Omar, segundo a rede britânica BBC. Em nota, nesta quinta-feira, o grupo terrorista também anunciou luto oficial de 3 dias. Ainda segundo a rede, a organização já tem um novo líder, o Mullah Akhtar Mansur. Nesta quarta, o Serviço de Inteligência do Afeganistão anunciou que Mullah Omar estaria morto há 2 anos. Omar foi um dos fundadores do movimento islâmico radical na década de 90. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Mariana de Freitas. Aquele empresário que trabalha por conta própria é obrigado a pagar 3 impostos mensais se ele for microempreendedor individual. A partir de agosto, o MEI que estiver com 12 meses consecutivos em atraso poderá ter o cancelamento automático do registro e do CNPJ.